Olá! Muitas pacientes nos perguntam como interpretar o laudo de câncer de mama. A primeira coisa que a gente tem que entender é que existem dois laudos de câncer de mama. Um que é o decorrente de uma biópsia que você fez para ter este resultado e o outro decorrente de uma cirurgia que você fez para tratar um câncer de mama. Então vamos começar pela biópsia. Você foi ao seu médico, ele viu uma alteração, pediu uma biópsia e vem o resultado histopatológico ou laudo histopatológico. Quais são as coisas que o seu médico tem que observar? Vamos entender uma coisa. Para a gente tratar um câncer de mama, é preciso que a gente planeje, que a gente tenha noção de todos os fatores envolvidos. Isso é mais ou menos como uma partida de jogo de xadrez. Eu preciso posicionar as minhas peças de acordo com o que o meu adversário vai se posicionar. E quanto mais grave o meu adversário, melhor estratégia eu tenho que ter para vencê-lo. Então, a primeira coisa que nós vamos observar no laudo é se existe a presença de carcinoma invasor, que é quando rompeu a membrana basal, ou se existe apenas a presença de carcinoma dentro dos ductos mamários, o chamado carcinoma in situ. Isso é fundamental para a programação terapêutica, a diferenciação entre invasão e não invasão. Tanto o carcinoma invasor quanto o carcinoma in situ, eles vão ser classificados em graus de diferenciação. E o que significa aquele G1, G2 e G3 que você observa no laudo? Um tumor bem diferenciado é um tumor que se parece bastante com o tecido original e ele recebe a gradação de G1. Um tumor indiferenciado é um tumor que tem células mais anárquicas, mais diferentes do tecido normal, e ele é o G3. E o intermediário é o chamado G2. Apenas isso não é suficiente para que nós planejemos o seu tratamento cirúrgico. É fundamental que a gente entenda como esse tumor funciona. É mais ou menos o seguinte: eu tenho um carro e o que faz este carro andar? Pode ser álcool, pode ser gasolina, pode ser diesel. Os tumores também funcionam dessa forma. 2/3 dos tumores têm receptores hormonais positivos e este é o principal mecanismo de movimento, de crescimento tumoral. São os chamados tumores luminais. O outro terço é dividido entre tumores que expressam uma proteína chamada HER2, o tipo HER2 positivo, e aqueles em que o receptor de estrogênio, receptor de progesterona e o HER2 são negativos. Nestes casos, a gente chama o tumor de triplo negativos. A outra coisa que a gente também avalia é uma proteína chamada Ki67. O que significa o Ki67? Ele significa quantos por cento daquelas células tumorais biopsiadas são capazes de ter uma atividade proliferativa. Na prática, quantos por cento daquelas células tumorais são realmente ativas. Isso nos ajuda a diferenciar principalmente os tumores luminais entre tumores luminais A e luminais B. Uma vez diante do seu laudo de biópsia, o seu médico pode escolher, de acordo com o tamanho do tumor, se tem comprometimento do linfonodo e se ele é luminal, HER2 ou triplo negativo, a melhor estratégia diagnóstica. Se nós optarmos, principalmente nos tumores luminais, por iniciarmos com a cirurgia, vem o segundo laudo imediatamente, que é o laudo da cirurgia. Então, o laudo da cirurgia, além de tudo isso que nós já vimos, ele vai nos dar o tamanho do tumor. Se o tumor tem 2 centímetros, quantos por cento daquele tumor é composto de células infiltrantes? Quantos por cento é composto de células in situ? Quantos por cento só de fibrose? Quantos linfonodos foram retirados
e se tem ou não comprometimento desses linfonodos e as margens cirúrgicas. Isso é importante porque uma vez que a gente retira um tumor, é importante que ele saia com a gordurinha ao redor, que saia não contaminado, que quando a gente faça o corte, a gente tenha certeza que o tumor ficou totalmente retirado, sem tocar em mais nada. Isso é chamado margens livres. Então, é exatamente isso que a gente precisa. Informação sobre o tamanho, sobre os linfonodos, sobre o grau, a imunohistoquímica, que compreende o receptor de estrogênio, progesterona, HER2, o Ki67 e as informações sobre margens cirúrgicas. Com todos esses dados, nós iremos planejar a melhor maneira de te tratar. Muito obrigado, Eduardo Millen.